justamente pela análise que ele vem fazendo. Eu queria até pegar uma frase, achei muito interessante, do prefeito, e esse daí foi o grande vitorioso dessas eleições municipais, João Campos. Muito jovem, ele tem 30 anos e ele faz uma análise muito interessante por que essa derrota da esquerda pelo Brasil. João Campos diz, até o nosso colunista aqui, Carlos Madeiro, falando, abre aspas, olhe as grandes vitórias nas grandes cidades. Elas não se deram no campo ideológico, mas sim no campo do trabalho, da entrega, de quem teve pauta concreta, de quem fez, de quem realizou. Este é o grande recado, principalmente para a esquerda. Ele disse, é preciso ir além do discurso para conseguir vitórias nas urnas. E é isso o que está acontecendo com a esquerda brasileira na análise de João Campos. Interessante a gente observar isso, né, ô Thales? É preciso correr atrás, né? E a esquerda vem perdendo espaço para o centro e para a direita, justamente em relação a isso. Às vezes faz um trabalho, mas não apresenta resultado, aí tem problemas na comunicação, mas aí o que o João Campos diz, o prefeito lá do Recife, fala que está faltando um trabalho concreto da esquerda e por isso que ela não ganhou. É preciso você ter o que oferecer concretamente, especialmente em eleições municipais. Nas eleições municipais, o discurso ideológico é um fator menor. É mais importante o que você fez, o que você entregou. Daí o grande esforço do Nunes em colocar obras e obras e obras pela cidade no ano das eleições. Isso é fundamental. Isso nem sempre resolve esse negócio de obras e obras e obras. Num caso de uma eleição presidencial, a gastança que fez o Bolsonaro não resolveu. Então, mas numa eleição municipal é fundamental, porque é quando o eleitor vê ali do lado dele as coisas ocorrendo. Tá certo o prefeito João Campos, mas a gente tem que ver o seguinte: o PT não teve um resultado grandemente positivo nessas eleições, mas não saiu derrotado. O PT cresceu em relação às últimas eleições municipais. Cresceu. Era 180 e poucos e agora está com 265. Então, cresceu bastante. Não foi o crescimento que gostaria, mas não tinha condições, não era esperado isso na medida em que o Centrão é que ocuparia o espaço no município, o espaço de entrega, que é o que o João Campos está falando. Ele conseguiu fazer isso como prefeito, entregar. O PT não tinha prefeituras para entregar, não tinha a máquina para entregar. A máquina federal, nesse caso, funciona pouco, muito pouco, mas conseguiu manter áreas mais ou menos onde ele tinha, Nordeste, etc. E cresceu um pouco. É isso que a gente precisa ver. Eu não vejo essa eleição como assim, foi a derrota do PT. Não, ganhou espaço, mas não ganhou o suficiente. Comparativamente à centro-direita, ele perdeu distância, ganhou distanciamento para trás, perdeu comparativamente com a centro-direita, mas se você for comparar com o bolsonarismo, por exemplo, ele avançou. Então é preciso olhar esse resultado, eu acho, que com a mesma moderação que se olha, que o PT precisa olhar para o mundo em geral, e as esquerdas precisam olhar para o mundo em geral. Esse é um recado das urnas. As urnas não quiseram, nesse momento, a polarização. Mas eu não esperava, e ninguém que analisasse eleições municipais esperava uma polarização grande numa eleição municipal, onde o que é fundamental é a entrega, é o que vai entregar. E, nesse sentido, sempre eram os principais candidatos, os mais fortes, aqueles que detinham a máquina municipal. E é o que essa eleição mostrou. Quem detinha a máquina municipal teve a primazia na campanha. A gente comentando aqui no nosso chat, e agora eu quero olhar para o outro lado. A gente está falando aí sobre o resultado da esquerda. Vamos falar sobre o resultado de Bolsonaro também. E que